Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bora Varejar, podcast semanal da Mercado e Consumo. Eu sou a Ana Freitas, editora executiva da plataforma. Mercado e Consumo, você sabe, tem notícia a todo momento, a todo instante, a toda hora, no portal mercadoeconsumo.com.br, também nas redes sociais, onde você pode interagir, mandar seu comentário, sua sugestão, sua opinião, enfim, tá tudo aberto lá para você se comunicar com a gente. E semanalmente a gente tem aqui convidado especial no Bora Varejar, que é o nosso podcast semanal aqui no YouTube ou na sua plataforma aí de podcast, no seu agregador de podcasts preferido. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente hoje vai falar de uma empresa que tem aí registrado um crescimento importante, uma expansão importante, e é uma referência já aqui no Brasil quando a gente fala em produção e comercialização de vegetal congelado. O nosso convidado hoje lidera as frentes de marketing e novos negócios, no momento que é bastante estratégico para a empresa. Como eu disse, é uma empresa grande, já tem uma presença forte no mercado, mas está aí ampliando a sua atuação, avançando bastante também no varejo, especialmente quando a gente fala de redes como Açaí, Atacadão, Tenda, Roldão, enfim, várias grandes redes aí. Mas, sem mais delongas, vou trazer aqui para apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, Thiago Terra, da Grano. Tudo bem, Thiago? Muito bem-vindo. Tudo bem, Ayana? Um prazer falar com você, com o Mercado e Consumo. Obrigado pelo espaço. Obrigada a você por estar aqui com a gente. Sempre um prazer contar histórias aí de marcas que estão descobrindo formas, né, de atuar, novas formas e ampliando sua atuação aí no país. A gente, falando da Grano, a gente vai falar bastante sobre esse cenário de transformação dos hábitos de consumo, a busca por praticidade, né? Inclusive temos reportagem recente feita sobre a Grano também, com o Thiago na Anuga aqui no Brasil, falando justamente dessa busca dos consumidores por mais praticidade, ao mesmo tempo também que querem saudabilidade, mas a gente vai falar muito mais sobre isso aqui ainda, e a presença aí no mercado, tanto B2B quanto B2C, como é que se integra aí essa questão do vegetal congelado para o varejo, enfim, para o varejo moderno, né? Tiago, a Grano construiu aí uma história, uma presença muito forte no food service, né, ao longo do tempo. O que tem motivado a empresa nessa expansão mais recente e até na volta, né, que não deixa de ser no caso da Grano, do foco em varejo e atacarejo, o retorno também a esses segmentos? Boa. A Grano sempre foi muito forte no atacarejo, como você citou, né? A gente tem presença nacional no açaí, no atacadão, presença regional em vários players super relevantes, mas realmente, mais recentemente, a gente se voltou mais ao varejo, ao passo que a empresa desenvolveu internamente a sua capacidade de distribuição indireta. Então, os distribuidores que são focados em varejo, que têm essa vocação de atender o varejo, tornam a nossa presença nesse canal de uma forma muito mais eficiente. Muito bom. Qual que seriam as diferenças? Vocês, apesar de atuarem já aí, como você falou, há bastante tempo também no varejo, né? Então, diretamente para o consumidor final. Às vezes no atacarejo nem era tão consumidor final, mas hoje já é, né? Bastante consumidor final. Verdade. Quais são as diferenças quando a gente fala de alimentos e da categoria que vocês atuam, de atuar no B2B e também no B2C, agora com tanta força? O B2C, ele vê a nossa categoria como uma ajuda no dia a dia. Então, é a praticidade na sua mais pura forma, ajudando a fazer um almoço, ajudando a fazer um jantar de uma forma rápida. Quando a gente olha para o B2B, ele também acaba olhando praticidade do ponto de vista de como vegetais congelados ajudam a facilitar a operação, né, que é uma das grandes dores. Mas o B2B a gente vê que está muito mais ligado a custo, faz a conta do CMV, do quanto vegetais congelados acabam aumentando o rendimento, diminuindo o desperdício, e como isso vai, no fim das contas, para o CMV do produto. Obviamente que o consumidor final, nesse momento de inflação dos alimentos e tudo mais, acaba fazendo essa conta também, mas eu vejo que o B2C ainda está mais ligado em como facilitar o dia a dia, como vegetais congelados atua como um parceiro na facilidade do seu dia a dia.
Sim, muito, né? E aí, vamos pensar no ponto de venda, né? Quando a gente está falando de vegetal congelado, qual é a diferença dessa lógica de manter esse produto ali no ponto de venda, comparando, por exemplo, com o hortifruti mais fresco, né? Quais são os desafios e quais são as diferenças principais? Perfeito. O hortifruti fresco ele tem uma questão muito forte de sazonalidade. Então tem épocas de safra, né, produtos de safra e de entre safra. Então muitas vezes na entre safra de alguns desses produtos altera a disponibilidade, altera o preço, altera a qualidade que tem no ponto de venda. E no caso dos vegetais congelados, eles acabam sendo produzidos no pico da safra para o ano inteiro. Então, isso garante disponibilidade, padrão, qualidade e preço flat, né, preço constante ao longo de todo o ano. Então, esse é um ponto que atua muito, muito forte. Agora, olhando do ponto de vista de um desafio da categoria de vegetais congelados versus hortifruti, né? Hortifruti, você entra no mercado, você pega na mão, você vê ali aquela cabeça de brócolis, você vê, tá mais amarelado, tá menos, tá espigado, não tá com pretinho aqui, não tá, então você consegue se sentir muito mais confortável quando você adquire um produto que você está pegando nele. No caso dos vegetais congelados, tem essa dificuldade de ser um produto que está no freezer, um produto que você tem que abrir o freezer, que você tem que observar pela embalagem. As nossas embalagens têm uma janela que você consegue observar o produto, mas isso acaba ainda sendo uma dificuldade, né, do consumidor no momento da compra no varejo. Queria justamente ampliar um pouco esse aspecto contigo. Existe uma percepção geral, talvez simplória até, né, de que o produto fresco é superior, digamos assim, justamente acho que por causa desse contato que você falou, né, você está vendo, você está tocando às vezes no produto, enfim. Como vocês, primeiro, vocês percebem de fato isso e como é que vocês trabalham para educar esse consumidor? Você falou uma coisa muito legal aí, que é a embalagem permitir a visualização do produto, né, já é bastante coisa, você vê a apresentação e tudo mais. Além disso, como é que vocês trabalham esse aculturamento, né, eu diria até, do consumidor, para ele entender que aquele produto também tem uma qualidade, enfim, está bem apresentado, tá bem, tem uma qualidade ali de manutenção também importante, né? Sim, primeiro, queria dizer que eu concordo plenamente com você, essa questão do hortifruti fresco versus congelado é o nosso desafio número 1, sem dúvida nenhuma, é o nosso trabalho número 1, é desmistificar a categoria de vegetais congelados, porque o consumidor, principalmente o consumidor brasileiro, tem uma ideia de que o produto congelado ele não tem tanta qualidade, ele não é tão fresco quanto fresco, e a gente vê isso por uma questão muito cultural mesmo, né? Aqui no nosso país tem uma disponibilidade muito grande do fresco, a gente tem uma cultura da feira, né? Da feira livre muito, muito forte. Mas a gente trabalha com a educação do nosso consumidor através das redes sociais. Então, hoje a Grano tem, por exemplo, um canal no YouTube, onde trabalha com receitas, com modo de preparo e tudo mais. E nas redes sociais, principalmente no Instagram, a gente tem um trabalho muito forte com influenciadores. Então, desde influenciadores lifestyle, digamos assim, né, que trabalham essa parte da praticidade no dia a dia, até chefes mesmo, que explicam como fazer, né, e desmistificam para esse consumidor que se você fizer da maneira certa, né, com o modo de preparo certo, ele é um produto que é tão bom ou melhor que um produto fresco, porque ele é colhido fresco, congelado fresco, então ele concentra também a maior parte dos nutrientes e tudo mais, então tem esse trabalho que a gente trabalha muito forte com influenciadores através das redes sociais. Você falou uma coisa importante aí, que no Brasil, né, a questão cultural do Brasil, como você falou aqui, tem muito esse hábito da feira ainda, né, embora acho que cada vez menos no sentido de que a gente tem muitas opções, como o próprio Atacarejo se tornou um canal importante para o consumidor final, né, fora do Brasil isso já é mais consolidado, né, essa coisa do congelado, não só o congelado fast food, enfim, o congelado ali pela praticidade, mas também o congelado para preparo, né?
Exatamente. Quando a gente olha mercados mais maduros, como Estados Unidos, Europa, muitas vezes até aqui do lado, né? O Chile tem um consumo per capita que é quase 3 vezes o do Brasil. Então a gente vê que a gente tem um trabalho realmente muito largo ali para trabalhar nessa penetração da categoria e pouco a pouco ir desmistificando esses pontos que os consumidores têm na sua cabeça. Por outro lado, muita oportunidade, né? Com certeza, ainda para crescer. Com certeza, com certeza. Qual que é o papel dos vegetais congelados no sortimento hoje do varejo? E acho que tem a ver com essa mudança de comportamento, né, do consumidor, mas especialmente quando a gente fala desse formato de atacarejo em que vocês estão tão fortemente, e é um formato que tem caído no gosto do consumidor brasileiro, né, de maneira geral. A gente viu aí grandes redes abrindo mão de alguns formatos para investirem no atacarejo, e o consumidor mesmo colocando o atacado, enfim, no seu calendário ali de compra mesmo, né, de uma vez por mês, alguma coisa assim para abastecimento, enfim. Que papel os vegetais congelados exercem aí nesse sortimento dessas operações? Exato. O atacarejo ele apresenta uma função muito estratégica justamente por ser híbrido, né, entre esse público de operadores, de transformadores, né, do food service e de consumidores finais. Os vegetais congelados eles acabam trazendo uma fortaleza muito grande para o atacarejo, que é a disponibilidade do produto padronizado, sem flutuação de preço o ano inteiro. Então, seja você um dono de restaurante ou uma pessoa que está buscando um alimento, né, está buscando uma opção saudável e gostosa para fazer em casa, você vai conseguir ter esse sortimento variado o ano inteiro. Um outro ponto, que aí atua, na minha opinião, mais com o consumidor final do que com o operador, com o transformador, são os mixes de vegetais, né? Então a gente tem algumas opções de vegetais, de seletas de vegetais, de mixes, né? Que são vários vegetais em cortes diferentes e tudo mais, que já entregam para você uma solução pronta, né? Então a gente vê que o consumidor está buscando cada vez mais essas opções que entregam praticidade pronta ali para você, né? Sem que vai te dar variabilidade de cardápio, vai te dar opções diferentes para você fazer na sua casa. Exato, já deixa o seu prato colorido, né? Como indicam aí os nutricionistas, de maneira saudável. Lanço muito a mão disso. Para mim é muito prático, de fato, e é isso, né? Você tira do freezer, coloca ali, já está pronto. Muito rápido. Explica para a gente, dá um exemplo para a gente, para quem está acompanhando a gente, que não está vendo os produtos da Grano, né? Que tipo de produtos vocês têm, medidas, né? Em que tipo de pacote vocês vendem, só para as pessoas terem uma ideia do que a gente está falando aqui. Beleza, eu vou falar das 5 principais categorias de produto que a gente tem. Então, brócolis congelado é o número 1 de vendas. Depois vem esses mixes de vegetais, que tem diversos formatos, né? Então, tem, por exemplo, um que sai muito é a salada russa, que são batata, cenoura e ervilha, que é ótimo para você fazer uma maionese de batata, é ótimo para você fazer um arroz colorido. E tem diversas outras opções ali com vários outros tipos de vegetais, brócolis, couve-flor, cenoura, abóbora, enfim, tem opções para todos os gostos. Depois vem ervilha congelada, que também é uma família de produto que é super relevante, então tem diversos tipos de uso, tanto no food service, como em pizzarias, por exemplo, tem um uso muito importante, como em casa, né, para compor as suas receitas. Depois vem a couve-flor. Então, a couve-flor aí é uma família de produtos que vai super bem. E mais recentemente entrou com tudo o alho, né? Então, o alho congelado é uma opção que conseguiu entrar no gosto do brasileiro por conta do preço, né? Então, o alho in natura cresceu muito o preço recentemente, e isso permitiu que o alho congelado ficasse muito competitivo. E a praticidade, né? Você pega, abre o pacote, coloca um pouquinho na panela, ele tem um ziplock, você fecha, guarda no freezer, então é desperdício zero, também não dá cheiro, né, na sua geladeira ou
ou estragar E também dura muito tempo, né? Você conserva isso muito tempo no freezer, né? Exatamente, o shelf life dos nossos produtos variam de 18 a 24 meses, então é muito difícil você ter um produto estragado ali, tanto no ponto de venda, né, para o varejista, como na sua casa. É extremamente improvável que isso aconteça. E a Grano também, ela oferta em diversas gramaturas, né, que permitem você, para todos os tamanhos de família, para todas as formas. Então, tem a embalagem de 300 gramas, que é praticamente uma refeição individual. Então, a gente vê muito pessoal saindo do trabalho, saindo da academia, pega um pacotinho de 300 gramas, pega uma proteína e pronto, tem um jantar rápido, saudável e gostoso, muito rápido. A gente tem a embalagem de 1 quilo, que aí seria talvez para casas com 2 ou mais pessoas, e as embalagens de 2 quilos, aí muito mais voltadas para negócios, para operadores de restaurante, para transformadores, mas eu já vi também muito consumidor que gosta muito de brócolis levar um pacote de 2 quilos para sua casa e aproveitar um preço por quilo melhor. Ia falar justamente essa questão de preço, né? Porque às vezes a pessoa pode achar, não compensa, é mais caro do que se eu for na feira, por exemplo, né, comprar o produto, mas tem essa questão do custo-benefício, de quanto tempo você vai conseguir manter sem desperdiçar, né? Provavelmente sem desperdiçar é possível, e ao mesmo tempo, enfim, ter o que você quer todo dia, na porçãozinha que você quer, não mais nem menos do que aquilo que você precisa, né? Exato, e a questão de como você tem que manusear o vegetal in natura, muitas vezes para o nosso estilo de vida em grandes cidades, ou a gente está vendo cada vez mais apartamentos menores, cozinhas menores, você tem que chegar, lavar, cortar, despreza um pedaço, o que você usa, você comeu, o que você não usa, você tem que guardar na geladeira, e esse produto está degradando muitas vezes, então é uma praticidade que para o dia a dia, para a vida moderna, né, tá fazendo muito sentido. Tá fazendo bastante sentido. Total. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Bora Varejar de hoje, mas já a gente volta com o Thiago Terra, que é gerente executivo e executivo da área de trade marketing da Grano, falando sobre essa tendência interessante aí do mercado, né, de vegetais congelados, um mercado em que a Grano já atua há um tempo e tem aí expandido a sua atuação Brasil afora. Daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. De volta com o Bora Varejar desta semana, estamos falando aqui desse segmento de alimentação dos vegetais congelados com o Thiago Terra da Grano, a Grano que atua tanto para o food service quanto para o varejo, então tem uma atuação B2B também, B2C, e o Thiago estava falando bastante sobre isso no primeiro bloco. Thiago, do ponto de vista operacional, a gente falou muito agora há pouco do ponto de vista do aproveitamento do produto pelo consumidor final, né, da economia que ele pode fazer, de como otimizar ali o que ele está usando no dia a dia. Agora vamos pensar no varejo, né, que está vendendo esses produtos. Do ponto de vista operacional, como que ter o congelado ajuda o varejo também, no caso, a reduzir perdas, né, e a ganhar eficiência na hora de vender esse produto? Perfeito. Aí, Ana, o setor de FLV, né, de frutas, legumes e verduras fresco, é um dos que mais gera quebras, né, no supermercado. O congelado ele tem essa validade estendida que a gente estava comentando há pouco, 18, 24 meses, muitas vezes, então praticamente zera o desperdício, praticamente zera as perdas que esse varejo tem. Na nossa fábrica, a gente reaproveita cerca de 96% dos resíduos. E a gente costuma dizer muito que ser sustentável é ser eficiente. Então, essa eficiência que a gente leva para a indústria, da indústria, a gente vê no varejo também. Ser sustentável é você reduzir perdas, você não desperdiçar alimentos e você conseguir entregar opções que sejam
práticas, saudáveis, saborosas, com preço constante o ano inteiro para o seu consumidor. E você falou no primeiro bloco também dessa questão do aculturamento, né, das pessoas, que vocês até mantêm um canal no YouTube com influenciadores, mostrando como aproveitar melhor esses itens, né, como fazer receitas, o que dá para fazer ali. Imagino que isso também ajuda os varejistas, né, na hora que eles vão colocar esse produto à venda, em termos de aculturamento do consumidor. Como que vocês apoiam esses parceiros, especialmente os varejistas, na hora de construir, de fato, essa categoria dentro da loja, que pelo que a gente tem visto, inclusive, né, nos varejos, é uma categoria que está ocupando cada vez mais espaço ali nos freezers e tudo mais, né? Exatamente. A gente se orgulha muito do nosso time de trade marketing, de merchandising. Um dos nossos grandes diferenciais é que nós somos especialistas em vegetais congelados. Então, a gente vive disso, respira isso e tem toda essa expertise para passar para os nossos parceiros, para os varejistas. Então, a gente não trabalha somente numa exposição ou num calendário promocional com desconto, mas a gente faz muita ação de cross-merchandising. Então, quais outras categorias que, combinadas com vegetais congelados, vão elevar o faturamento do varejo? E, por toda a nossa experiência, a gente vê que, por exemplo, a categoria de pescados, né? Você coloca vegetais próximos dos pescados, você alavanca os dois. Numa sazonalidade como uma Páscoa, né? Você coloca ali um grão de bico congelado próximo do bacalhau, você já tem a receita de Páscoa. Você coloca um brócolis próximo do pescado, você já tem uma combinação muito boa. Então, a gente trabalha com isso. E tem uma questão também dessa questão que você estava colocando do aculturamento, né? Que a gente busca trazer essa informação para o ponto de venda. Então, a gente tem uma comunicação no ponto de venda que costuma fazer a comparação de quantos vegetais, quanto de um vegetal fresco equivale a um pacote que você está comprando ali do vegetal congelado. Então, no brócolis, por exemplo, você precisa comprar 3 cabeças de brócolis para ter os floretes que a gente coloca em um pacote de 1 quilo. Então, quando ele faz essa conta e vê o tamanho do trabalho que seria manusear 3 cabeças de brócolis no seu dia a dia, isso ajuda bastante na conversão ali desse consumidor. Com certeza, com certeza. E falando de comportamento do consumidor, né, a gente já falou aí de praticidade, que está hoje aliada com a questão de saudabilidade. As pessoas não abrem mão, querem praticidade sim, mas querem ter uma alimentação mais saudável também ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo, né? Enfim, o consumidor tem mudado aí os seus hábitos nos últimos anos, e aí a gente pode citar como causas pandemia, né? A questão agora de canetas, todo um hábito novo que está se construindo, não só aqui no Brasil, mundo afora também. O que você diria hoje que são as principais demandas e esses comportamentos mesmo, mudanças de comportamento que vocês têm percebido e nos quais vocês estão de olho aí? A gente vê essa mudança acontecendo de forma muito rápida. A gente ainda tem dificuldade de entender exatamente os motivos, mas a gente vê que é fato que essa mudança está acontecendo. Então, o consumidor está buscando uma alimentação mais saudável, isso é fato, mas o interessante é que ele não abre mão nem de praticidade, nem de sabor. Ele quer o combo completo. Então, a dificuldade do mercado é conseguir colocar tudo isso junto, e felizmente a Grano tem isso a categoria de vegetais congelados tem isso no seu DNA, né? De conseguir conciliar um alimento que é super saudável, porque ele é super natural, ele é super prático, que em poucos minutos ele tá pronto, e ele é gostoso, né? Então, dentro das diversas receitas. E outro ponto que a gente observa bastante aí, voltando de novo ao ponto da praticidade, né? Em grandes cidades, os consumidores, né, todo mundo, né, as pessoas em geral estão com uma rotina cada vez mais agitada, cozinhando cada vez menos, isso é um ponto bastante importante, e com cozinhas cada vez mais compactas. Então, a praticidade deixou de ser um luxo, né, de você ter esses alimentos pré-prontos, já deixou de ser um luxo, virou mandatório, e aí se mistura com essa questão dessa demanda por alimentos mais saudáveis, né, por uma alimentação mais equilibrada, mais natural. Esse é a grande fortaleza aí
de toda essa questão. Que bom que chegamos nesse momento, né? A gente teve Exato. aí etapas, né, de comportamento mesmo, e até de acesso, né, aqui no Brasil, a alguns tipos de alimentos que a gente não tinha, hoje tem muito mais, e que bom que estamos mais de olho nessas questões. Olhando para frente, o que você vê de oportunidades nesse mercado mesmo que vocês atuam, em termos de crescimento, né? A gente até comentou que acho que há muita oportunidade ainda no Brasil, se a gente compara com mercados mais amadurecidos, enfim. Como que você vê aí o futuro da Grano e quais são os próximos planos, se é que você pode dar spoilers aqui para a gente? Claro, claro. Como a gente falou, é uma categoria repleta de desafios, mas com oportunidades gigantescas. A gente vê que o consumo per capita de vegetais congelados no Brasil é muito baixo ainda, se a gente compara com mercados mais maduros, como Estados Unidos, como Europa, e com mercados até vizinhos, como é o caso do Chile. Então, a gente tem oportunidade em todas as frentes, eu diria, né? Então, em mercados, o que a gente está buscando aqui na Grano, em mercados mais desenvolvidos, digamos assim, como em São Paulo, principalmente, a gente vê a oportunidade de aumentar as opções ao consumidor. Então, trazer outros tipos de vegetais congelados, outros cortes de vegetais, quem sabe até alguns produtos, alguns vegetais com alguns pré-preparos, então ele grelhado, ele assado, então ele já com alguns pré-preparos feitos. A gente vê essa oportunidade. Mas nas demais regiões, a gente vê que a categoria vai crescer por penetração. Então, a gente está trabalhando muito forte na distribuição mesmo do produto, em tornar esse produto disponível ali no ponto de venda para o consumidor. E eu ia já fazer o quadro final aqui, mas deixa eu só te pedir para você explicar um pouco para a gente onde atua a Grano, né? A Grano é do sul do país, tem uma fábrica, não é isso? Como que é feita essa operação e essa distribuição hoje? A Grano, ela tem uma fábrica que fica na região da Serra do Rio Grande do Sul, na cidade de Serafina Correia. É uma região que a nossa fábrica fica muito próxima da região produtora, né, dos nossos principais vegetais, como brócolis, couve-flor, por exemplo. Então, a gente diz que os vegetais são colhidos frescos, em menos de um dia eles já estão congelados, então eles entregam o top de nutrientes, de sabor, de cor, por conta dessa proximidade. Hoje a Grano está presente em praticamente todos os estados do Brasil. Então a gente tem uma fortaleza em São Paulo, é o nosso maior mercado, o sudeste e sul do Brasil é o nosso principal mercado, mas a gente atua no Brasil inteiro, então no nordeste, no norte do país, principalmente através de distribuidores parceiros especializados que chegam aí tanto no food service como no varejo para atender essa demanda crescente. Muito bom. Bom, chegamos aqui ao nosso quadro final, check-out, em que a gente pede para o nosso convidado hoje, o Thiago, dar o seu recado aí final para o nosso público. Pode ser um resumo do que a gente falou aqui, algum insight diferente aí, Thiago. Microfone aberto para você dar o seu recado final. Perfeito. Primeiro, agradecer de novo o espaço. Agradecer a você pela conversa, foi super gostosa essa conversa, é um prazer sempre falar do mercado saudável, falar de praticidade, falar de vegetais congelados. Para o checkout, o que eu penso é o seguinte, a gente está numa categoria que tem uma penetração ainda muito pequena, então a minha dica, digamos assim, seria, próxima vez que você for no mercado, dá uma chance ali para os vegetais congelados, faça esse teste na sua casa, olhe o modo de preparo na parte de trás ali da embalagem, que vai dizer certinho como você tem que fazer, e eu garanto que você vai se surpreender ali com como é fácil e como é gostoso se alimentar de forma saudável. Verdade, é um caminho sem volta, eu diria. Depois que você descobre a praticidade, é difícil abrir mão depois. Brigadíssima, Thiago Terra, gerente executivo de estratégia comercial e trade marketing da Grano, falando aqui então sobre um pouco da história da empresa, né, que tem uma longa história, mas também sobre essa atuação hoje, tanto no food service quanto no varejo, nos atacarejos, enfim, B2B, B2C, e desse crescimento, né, tão importante que a gente tem visto aí no setor de vegetais congelados, que, como disse aí o Thiago,
tende a crescer ainda mais, muita oportunidade ainda no país. Tiago, obrigadíssima mais uma vez, prazer te receber aqui. Muito obrigado, Ana. Obrigado, até mais. Obrigada a vocês também que acompanham o Bora Varejar toda semana e Mercado e Consumo a todo momento, no mercadoeconsumo.com.br. Até a próxima.